fazer um log aí. Tá? Vou tentar entrar agora. Olha lá. Olá, amigos. A busca pelos 2 homens do Corpo de Bombeiros é a prioridade nesse momento em que mais um gravíssimo incêndio atinge o Rio Grande do Sul. O fogo aniquilou o local considerado o coração da administração da segurança pública aqui no estado. São 2 vidas de heróis que exigem ampla mobilização. Ao mesmo tempo, nós não podemos deixar de questionar e chegarmos até as respostas a perguntas que necessitam ser feitas nesse momento, sim. O que houve de errado? O principal prédio da segurança pública do Rio Grande do Sul estava preparado caso fosse atingido por um incêndio. Os planos internos de segurança, as instalações apropriadas, o acesso ao corpo de bombeiros, instalações elétricas, hidráulicas estavam em dia. Qual foi a dificuldade do corpo de bombeiros? Afinal, houve mobilização de todos os caminhões da capital e também de cidades próximas. O prédio guardava algum tipo de material que facilitou o fogo a se espalhar de maneira rápida e violenta? E se fosse de dia, o que poderia ter acontecido? 40 pessoas estavam nesse prédio no início do incêndio. São esses questionamentos que nós vamos procurar as respostas a partir de agora. O SBT Rio Grande, a sua companhia, na hora do almoço, já está no ar. Muito bem, você está vendo imagens, agora 11 horas e 35 minutos. O incêndio que destruiu o coração da segurança pública no Rio Grande do Sul foi ontem por volta de 9h30 da noite. Todos nós, gaúchos, ainda estamos sob impacto de um dos maiores incêndios que Porto Alegre já viu. O centro, coração da capital, foi iluminado por chamas poderosas que destruíram o prédio que concentrava a parte administrativa de diversos órgãos públicos aqui no estado. Um edifício que funcionava com servidores 24 horas por dia, com serviços extremamente importantes, né, para a segurança pública, o próprio 190. E desde o início da manhã, o colega Lucas Abate está lá, de olho, acompanhando todas as repercussões, e por isso nós vamos agora mobilizar os nossos colegas. Eu já chamo o Lucas Abate, que está nesse momento em frente ao prédio destruído da Secretaria de Segurança Pública aqui do estado e vai nos atualizar todas as informações de agora, não é mesmo, Lucas? Oi, André, bom dia para ti e para todos que nos acompanham. Desde cedo estamos aqui mobilizados em frente ao prédio da Secretaria de Segurança Pública. Até o momento, os bombeiros não pararam de fazer o rescaldo. Alguns focos de incêndio, a todo momento a gente está circulando aqui pelo prédio, à volta, até onde é possível chegar. E a todo momento, André, a gente vê que eventualmente alguns momentos aparecem novos focos de incêndio. Aqui o nosso cinegrafista Cristiano Junger está mostrando, André, como está o prédio. Quando amanheceu, foi possível ter uma dimensão dos estragos. Do que a gente consegue observar aqui do lado de fora, André, pelo menos 4 pavimentos desabaram completamente, os 4 pavimentos centrais desse prédio. E até por conta desse dano estrutural, desse grande risco, os bombeiros ainda não conseguiram entrar na estrutura. Estão trabalhando com as escadas do lado de fora, combatendo esses focos. Vocês conseguem ver que ainda tem fumaça, às vezes, dependendo da posição do vento, a gente sente um forte cheiro de queimado por aqui também. Então, o trabalho está sendo concentrado ainda neste momento do lado externo. E isso, claro, dificulta as buscas aos 2 bombeiros que estão desaparecidos, pelo menos desde a noite de ontem, no momento que estavam ajudando a combater essas chamas, André. Bom, Lucas, nós estamos acompanhando aí na esquerda da sua tela imagens ao vivo, o momento em que vemos ali 2 homens do Corpo de Bombeiros. O prédio chama a atenção porque é um prédio de 9 andares, totalmente destruído. Durante todo o SBT Rio Grande, nós vamos dar detalhes, buscar respostas, acompanhar o que está acontecendo, a busca por esses 2 profissionais do
do Corpo de Bombeiros, pessoas experientes, inclusive, que um deles estava de folga e foi lá colaborar. Mas eu quero agora chamar aqui, junto para o SBT Rio Grande, os nossos colegas da redação, está o Glauco Paza e o Marcelo Chemali. Vem cá, Marcelo Chemali, mais uma vez. Bom dia, André. Bom dia para o pessoal que está acompanhando em casa o SBT Rio Grande, Glauco Paza, Lucas Abate, Guilherme Roquete, toda a nossa equipe de jornalistas mobilizadas para essa cobertura, né, André? E o Marcelo Chemali vai estar aqui com a gente, acompanhando hoje durante, aqui no estúdio, porque o Marcelo Chemali foi um dos primeiros profissionais a chegar no local deste incêndio, no coração de Porto Alegre, no centro de Porto Alegre, do lado da estação rodoviária, acompanhou, conversou ontem, fez diversas entrevistas, acompanhou a mobilização, não é mesmo, Marcelo Chemali, e vai poder colaborar muito para nós tentarmos compreender. Obviamente, as duas vidas nesse momento são a maior preocupação de todos, mas há necessidade, afinal de contas, é um prédio da segurança pública, Marcelo Chemali. Exato, André. É o coração da segurança pública, onde as estratégias são traçadas, o combate à criminalidade. A gente vive um momento de índices de criminalidade em redução, isso tem que ser saudado, mas até que ponto esse incêndio, a destruição total dessas estruturas, dessas autarquias, pode comprometer o futuro dessas estratégias? Conversei ontem, durante ali o trabalho dos bombeiros incessante. Eu recebi a primeira informação, André, pouquinho antes das 10 da noite, estava em casa. E aí, no momento, já avisei os colegas, a imagem, essa imagem, ela é desoladora. Percebam que foi o momento do desabamento, isso era por volta de 11 horas, Chemali. Isso aí já era, olha, talvez até antes das 11, viu, André? Porque o fogo se alastrou com uma rapidez, olha, muito Sim, forte. porque começou o fogo, pelas informações e testemunhas e pessoas que estavam ali, no quarto andar. No quarto andar. E vejam que em uma hora se espalhou rapidamente. Esta imagem, Chemali, eu quero chamar a atenção das pessoas, é a parte interna, não é aquela parte que fica para o lado da Avenida Castelo Branco. Isso. Essa é a parte da entrada do prédio. Percebam o desmoronamento, porque o fogo, ele veio com uma violência muito grande. Depois a gente vai falar um pouco da história deste prédio, que era da Rede Ferroviária Federal. Nós vamos atualizando, momento a momento, e explicando, alguns aspectos importantes que envolvem o prédio que abrigava a Secretaria de Segurança e diversas outras instituições que justamente lidam com a segurança pública. Eu quero conversar agora ao vivo com o Guilherme Roquete para nos dizer qual é o principal tema, qual é a principal informação de uma entrevista coletiva concedida agora há pouco pelo governador do estado, Eduardo Leite, que voltou de Brasília, um voo urgente, justamente para acompanhar agora os desdobramentos e as consequências deste incêndio. Guilherme Roquete. Bom dia, André. Bom dia, Chemali, Lucas, Glauco também na redação. Eu estou exatamente aqui em frente ao hotel, onde foi concedida essa entrevista coletiva em que participou o governador Eduardo Leite, o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior e também o comando do Corpo dos Bombeiros, do IGP e da Secretaria, inclusive, de Administração Penitenciária. Por enquanto, André, a ordem é localizar os dois servidores do Corpo de Bombeiros que estão, neste momento, desaparecidos. É nesse sentido que se concentram os trabalhos e é isso que disse o governador. Vamos ouvir o que disse Eduardo Leite agora há pouco, aqui na região central de Porto Alegre. Não há qualquer indício até o momento sobre qualquer crime, em relação a este incêndio, embora, evidentemente, toda uma investigação já esteja sendo feita pela Polícia Civil, com inquérito policial. O Estado está abrindo um processo administrativo de sindicância também para que seja analisado todas as condições. O foco, como eu disse, está neste momento na busca pelos servidores. Muito bem, 11 horas e 42 minutos, estamos numa grande mobilização, acompanhando as consequências deste incêndio, incêndio de ontem à noite. Estas são imagens ao vivo, nós estamos ali, podemos ver dois integrantes do Corpo de Bombeiros. Começa o chamado, o nome técnico, o chamado rescaldo, que é o momento em que, quando diminui o fogo, os bombeiros então começam a fazer a averiguação, mas principalmente a busca por esses dois colegas do Corpo de Bombeiros que estão desaparecidos. Então, para quem está chegando agora,
agora, nós estamos acompanhando, vamos procurar fazer uma revisão, né, histórica do próprio prédio. É um prédio muito antigo, muito conhecido na chegada da capital, pertinho da estação rodoviária. Um prédio, não é, Marcelo Chemali, que foi construído aí, pelo que se tem de informações, já era um prédio antigo, não é verdade? E prédio que data da década de 70, né? De 1970, 72, 74. Não se tem a data o início da correta, construção, né? pertencia à Rede Ferroviária Federal, né? E aí foi cedido ao Rio Grande do Sul, ao Estado, na gestão do então governador Olívio Dutra, no ano de 2000. E em 2002 começou efetivamente as operações de segurança pública nessa estrutura integrada. Era esse o objetivo da gestão daquele momento, André. Agora, muita gente não sabe, e é curioso porque é um prédio que ele concentra, né? Concentrava, né, diversos órgãos ligados à segurança pública aqui do Rio Grande do Sul, e nós vamos podemos mostrar agora algumas desses, porque eram 9 andares, né? Então, a gente percebe aí, ó, no primeiro e no segundo andar, o DCCI. O DCCI, que é, né, Marcelo Chemali, é o setor que controla toda a integração das polícias. A inteligência, né? E especialmente a questão de tecnologia, né, André? Todas as câmeras da cidade de Porto Alegre, algumas espelhadas com municípios da região metropolitana, alguns até do interior, ou seja, o coração da inteligência da Brigada Militar, né, o monitoramento de tudo o que acontece na cidade era ali. Ou seja, muito equipamento, muita tecnologia e homens operando toda essa estrutura. 24 horas por dia. Exato. É o Departamento de Comando e Controle Integrado, DCCI, que funcionava no primeiro e no segundo andar. No terceiro andar, nós temos ali o IGP, o Instituto Geral de Perícias. Do lado deste prédio, mais próximo ali da estação rodoviária, já está quase pronto, né? Deve em breve ser inaugurado. Eu não sei se nós conseguimos com o Guilherme Roquette. Que está atrás ali da localização do Guilherme Roquette, né? Ele pode mostrar para a gente então, Guilherme Roquette. Mostra para a gente André, o novo prédio. Vamos mostrar aqui então, Paulo Garavelo, aqui ó, esse prédio que a gente vê nessa outra parte aqui, eu vou me abrigar um pouquinho mais para trás enquanto o Garavelo posiciona a câmera. Esse prédio, ele é o prédio do IGP e tem uma informação a respeito dessa situação, André, porque os equipamentos que estavam sendo preparados para instalação aqui no prédio do IGP, alguns deles estavam dentro do prédio da Secretaria de Segurança, mas de acordo com o que foi informado agora na coletiva, não era nenhum equipamento essencial e extremamente tecnológico. Eram apenas equipamentos, por exemplo, geladeiras, micro-ondas, telefones, alguns aparelhos que não tinha, né, um aparato tecnológico tão grande assim. Mas esses equipamentos eram novos e estavam sendo preparados para serem colocados aqui, como você disse, André Chemali, nesse prédio do IGP. Mas, por enquanto, questões tecnológicas ligadas a perícias, provas e todo esse material, isso não foi nada perdido de acordo com a informação que foi passada nessa entrevista coletiva, André. Bom, nós temos aí, então, o colega Guilherme Roquette. Roquette, só nos dá um ambiental aí para nos posicionar exatamente onde tu estás. Estás muito perto do prédio que incendiou na noite de ontem. Pode mostrar pra gente, o Garavelo está contigo, né? O Garavelo, nosso colega. Sim, o Paulo Garavelo. Isso, para mostrar então. Tu estás o Garavelo mostra agora, então, em frente à estação rodoviária, André. Certo. O Garavelo mostra agora a gente saindo da elevada da Conceição e entrando à direita, em frente à estação rodoviária, para pegar a Avenida Castelo Branco. É essa imagem que nós estamos vendo agora. Há um caminhão de bombeiros ali atrás, uma viatura também da EPTC, porque agora, nesse momento, André, o único acesso que está sendo permitido é para fazer o retorno e entrar de volta em frente à estação rodoviária. Não dá para sair daqui e acessar a Castelo Branco. Há um bloqueio mais ali na frente. Pede para o Garavelo... Fala, André. Pede para o Garavelo, por favor, Garavelo, abre a imagem para a gente mostrar aqui para quem está nos acompanhando, nosso telespectador, e fazer uma orientação geográfica. Isso, até porque o centro de Porto Alegre está muito congestionado. A chegada à capital nem tanto, mas a saída de Porto Alegre, e isso falou agora há pouco o vice-governador, a saída está muito difícil, e por isso então a agilidade para que se libere, mas para isso precisa saber em que condições está o prédio. Deixa eu mostrar aqui, por favor, me ajuda aqui, Léo, só para mostrar para o nosso telespectador. Aqui, ó. Aqui, portanto, ó, a estação rodoviária está aqui, certo? A estação rodoviária. O colega Guilherme Roquette está neste ponto aqui, em frente aos hotéis. Aqui, ó, a gente consegue perceber
Esse é o prédio novo que nós mostramos, né, do IGP. Se você vai nessa direção, logo entra pela Castelo Branco e logo em seguida, ou seja, atrás desse prédio está o edifício que pegou fogo na noite de ontem. Então, a saída para Castelo Branco por este ponto, ela está bloqueada. Este ponto está bloqueado para a saída de Porto Alegre, portanto, a chegada está liberada. Chegar pela Castelo Branco está liberado, o melhor até é evitar. Mas a saída à estação rodoviária só é permitido fazer o retorno. Bom, nós falávamos então, só retomando os andares, explicando até o 9º andar deste prédio, então... Botamos na tela novamente. Primeiro e segundo andar do DCCI, que é a inteligência da Polícia Civil. No terceiro andar, o IGP. Parte de equipamentos já estava no prédio novo, parte não. E equipamentos novos estavam acondicionados nesse prédio que pegou fogo. Provavelmente são equipamentos que foram destruídos. No quarto andar, este é o principal ponto, o quarto andar. Por que, Marcelo Chemali? Fica a Superintendência de Serviços Penitenciários. Ficava, né, André? Toda a estrutura da SUSEP, né? Aí a gente tem imagens agora, o prédio, a estrutura toda do prédio da Segurança Pública, aí o prédio mais à direita da tela, né, ali embaixo do nosso relógio, da temperatura, esse é o prédio, né, que ficava toda a estrutura integrada da Segurança Pública, as autarquias, os órgãos integrados. E o mais novo a ser anexado a essa estrutura foi a SEAPEN, a Secretaria de Assuntos Penitenciários, né, de Serviços Penitenciários, uma secretaria que foi criada nessa gestão do governador Eduardo Leite. E, inclusive, neste setor, o controle das tornozeleiras eletrônicas. Exatamente, André. Então, isso é um ponto de preocupação. Foi essa uma das perguntas que eu fiz ontem à noite, ainda no calor do momento, ao vice-governador e secretário de Segurança, Ranolfo Vieira Júnior, se já dava para projetar o tamanho do impacto, né, nas estratégias de segurança pública, nas questões de controle da criminalidade, né, André? E é neste quarto andar que, segundo testemunhas, 40 profissionais estavam no prédio no momento, né, no início do incêndio. Neste quarto andar, a suspeita é que este foi o local onde começou o incêndio, Chemali. Exatamente. Veja só essa imagem aí, gente, parte do prédio. Essa imagem ao vivo? Agora. Essa imagem ao vivo, a gente percebe o grau de destruição. O grau de destruição. E é do lado direito que aconteceu, então, o desmoronamento de parte da estrutura deste edifício, Chemali. E é uma imagem, né, André, que dá a ideia da complexidade, da dificuldade que os bombeiros tiveram para controlar esse incêndio, ou seja, o incêndio que começou por volta das 10 da noite, a gente está perto do meio-dia, são mais de 12 horas ainda, né? de trabalho, fumaça, labaredas, chamas. Olha, a nossa equipe chegou lá por volta de 10h15, eu cheguei às 10h30, o Diego Calovi já fazendo essas imagens, na lateral, ruas bloqueadas e um entra e sai constante. Tem chamado dos bombeiros. Tem chamado? Tem chamado do Lucas Abate. Lucas. Diga, Lucas. Não, André, até vocês falavam do quarto andar e a gente, ao longo da SBT Rio Grande, vai tentar circular na medida do possível aqui para mostrar todo o entorno do prédio, mas o que a gente consegue observar de outros pontos é que tem uma parte do telhado já está parcialmente caindo, está numa situação quase caindo. Até mais cedo deu um barulho, um forte estrondo por aqui, muita gente se assustou porque esse telhado acabou escorregando um pouco. Mas é até algo que mais para frente a gente pode falar com o Marcelo Chemali, que esteve aqui durante a madrugada, sobre a dificuldade dos bombeiros. O Cristiano mostra agora, André, eles estão na escada, estão no limite de onde eles conseguem chegar. Esse é o ponto mais alto em que eles conseguem chegar com a mangueira. Ou seja, tiveram bastante dificuldade durante a noite de fazer o combate dessas chamas, porque não conseguiam ir nos andares acima. André. 11h51, 11h51, estamos ao vivo aí com as imagens em frente, junto ao prédio de segurança pública destruído por um incêndio na noite de ontem. Em seguida temos a reportagem do Marcelo Chemali. É isso. Agora, a reportagem do Marcelo. Diga, Marcelo, o que nós vamos contar nessa reportagem? Toda a dificuldade, a agilidade dos bombeiros, o reforço das equipes da região metropolitana e a organização que se pôde ter para evacuar esse prédio de forma mais rápida para que não se tivesse feridos e vítimas fatais. Vamos acompanhar na reportagem imagens do Diego Calovi. Ontem à noite a gente conseguiu finalizar esse trabalho por volta das 2h30 da madrugada. O alerta sonoro não deixou dúvidas. Algo errado estava acontecendo no prédio da Secretaria de Segurança Pública, no centro de Porto Alegre. Mas ninguém poderia imaginar o desfecho. As chamas teriam começado no quarto andar por volta das 10 horas da noite desta quarta-feira e se alastraram rapidamente.
A violência das labaredas impressionou. Todas as guarnições dos bombeiros da capital foram chamadas e o tamanho do incêndio exigiu reforços. Nós temos o apoio de São Leopoldo, nós temos o apoio de Canoas, das guarnições. Então, efetivo, viaturas, água não faltou. O que se teve foi uma grande dificuldade realmente de combate no prédio. O fogo tomou conta do prédio de 9 andares. Pouco mais de 1 hora depois do início do incêndio, parte da estrutura não resistiu. Nesse momento, a chuva aperta aqui na área central de Porto Alegre, o que favorece o trabalho do Corpo de Bombeiros. A todo momento, viaturas, caminhões com escadas Magiros e muitos homens do Corpo de Bombeiros atuando no combate às chamas. Mas, segundo a cúpula da Segurança Pública, a perda é total no prédio da Secretaria de Segurança, da SUSEP e também do Instituto Geral de Perícias. O DCCI, o órgão de controle de imagens e inteligência da Polícia Militar, também foi atingido. O secretário da Segurança Pública e vice-governador Ranolfo Vieira Júnior acompanhou no local o combate às chamas. Eu posso assegurar que aqui é o coração administrativo. A parte operacional não está aqui. A sociedade gaúcha, a segurança pública não perde nada. A operacionalidade das viaturas estão na rua, né? Então não tem qualquer senão com relação a isso. Tranquilizo a sociedade gaúcha com relação a isso também. Os bombeiros só conseguiram controlar o fogo perto das 5 horas da manhã desta quinta-feira. Assim que o dia amanheceu, foi possível ter a real noção do tamanho da destruição. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. 2 bombeiros estão desaparecidos. Desde 2002, o complexo da Secretaria Estadual da Segurança Pública funcionava no prédio, que anteriormente foi a sede da Rede Ferroviária Federal aqui no estado. Atenção direto para o prédio destruído. Entrevista do Corpo de Bombeiros agora. André, o Tenente Coronel Estevão traz as informações agora que eles estão começando nesse momento a entrar no prédio. Vamos ouvir. Bem, nós ainda estamos fazendo resfriamento da edificação. Tá? Estamos fazendo resfriamento com escadas mecânicas e caminhões-tanque. Né? E as guarnições estão diuturnamente fazendo, então, o controle máximo do incêndio e o rescaldo para que não volte a ter ignição. Tá? E dentro dos limites de risco que o bombeiro militar, né, pode então alcançar, as equipes de busca e resgate estão dentro da edificação fazendo as ações necessárias para encontrar possíveis vítimas que existam lá dentro. Alguma pista já sobre os 2 bombeiros que estão desaparecidos, o Tenente Almeida e o Sargento Munhoz? Perguntado agora sobre os colegas bombeiros que estão desaparecidos, André. 2 bombeiros militares, eles estão... Nós ainda estamos fazendo buscas, né? Sempre na expectativa de ter pessoas, né? As pessoas encontrá-las com vida. Então nós estabelecemos protocolos de busca, tá? Que vão desde busca pormenorizada dentro da edificação com incursão de equipes, depois utilização de cães para que se faça então o encontro, né, de vítimas e por fim, se por um acaso dentro de uma expectativa do protocolo, expectativas, né, que são traçadas dentro do planejamento, aí sim nós entrarmos, né, com a retirada de material para que as equipes então façam uma busca mais incursiva. Bruno, já foi possível entrar no prédio? Nós estamos com equipes da Companhia de Busca e Salvamento já dentro do prédio. Tá? Agora é perguntado sobre os cães farejadores, André. Sim, tem informação até que alguns que atuaram em Brumadinho vão estar por aqui também. Né? Cães e bombeiros militares que estão a postos e aguardando o momento de aplicação. Né? Nós temos protocolos a serem seguidos que no momento correto serão então empregados. A gente sabe que está tudo ainda no início, há uma investigação. André, a gente está ao vivo aqui com o Tenente Coronel Estevão, que é comandante dos bombeiros aqui na região, está trazendo as informações sobre o incêndio. E agora é perguntado sobre a causa. Vamos ouvir. O IGP, o Instituto Geral de Perícias, já está presente no local, né? Não podemos tomar nenhuma conclusão
precipitada com relação a isso. Esses levantamentos serão feitos, então, ao longo do tempo. Não será hoje que será realizado isso. Nós teremos, então, volto a dizer, né, sequências, né, de atos, de ações, até que o IGP, então, possa fazer o seu trabalho e tirar as conclusões necessárias. Tá bem, pessoal? São os dois bombeiros. Esse foi o pronunciamento que o Tenente Coronel Estevão Sim. rapidamente conversou com a imprensa que saiu, está atendendo lá dentro, saiu, conversou rapidamente com a imprensa para trazer essas últimas informações. Os dois bombeiros ainda não se tem nenhuma informação. As equipes começaram há pouco a entrar no prédio. Como a gente disse, a estrutura estava bastante comprometida, se tinha uma dificuldade para entrar. E agora os bombeiros conseguiram estabelecer uma segurança, a segurança necessária para começar a incursão. E como explicou o Tenente Coronel Estevão, é um trabalho bastante delicado. A estrutura está bastante comprometida, tem partes, como a gente mostrou há pouco aqui, que está completamente desabada, tem estrutura caída, ou seja, é um trabalho que vai se estender por bastante tempo aqui, conforme o Tenente Coronel Estevão. 11 horas e 58 minutos, o SBT está numa grande mobilização, trazendo todas as informações deste incêndio em que destruiu todo o prédio da Segurança Pública no Rio Grande do Sul. O colega Lucas Abate está justamente no portão principal de entrada do prédio. Ao fundo nós podemos observar ali à esquerda o novo prédio do IGP e ali à direita, agora no centro da tela, na sua tela esquerda aí, né? Na sua tela esquerda consegue observar, tá ali. Vamos fechar a imagem na parte até que destruiu, que desabou, desmoronou depois de uma hora de incêndio. Tá aí, a gente consegue perceber nesse prédio de 9 andares onde funcionava o coração da segurança pública aqui no Rio Grande do Sul. 2 homens do Corpo de Bombeiros continuam sendo procurados. Há uma expectativa, sim, e sempre há, como disse o próprio vice-governador Ranolfo, de que se encontrem com vida, afinal, houve o desmoronamento, podem estar em uma destas partes ainda onde o fogo não chegou, e essa é a esperança, e por isso os cuidados necessários para conseguir avançar e entrar nesse prédio. O Glauco tem um chamado da redação, Glauco? Não, apenas para contextualizar que tão logo começou esse incêndio, várias autoridades se manifestaram pelas redes sociais, lamentando o ocorrido e inclusive questionando as condições deste prédio que tem aproximadamente 50 anos. E algumas testemunhas também postaram fatos a respeito deste incêndio. Muita gente dizendo que era impossível quase passar pela Castelo Branco, tamanho era o calor, imagina a intensidade das chamas, e também gente dizendo o seguinte, olha, até foi tentado o combate com extintores no começo do incêndio, mas não havia como, e essas pessoas acabaram evacuando o prédio, André. Muito bem, nós estamos aí, a tela da direita, a gente vê o incêndio, que olha, foi uma coisa impressionante. A ala sul, viu, André, onde ficava justamente o DCCI. Essa imagem que nós temos ao vivo do Garavelo aí, a ala sul do prédio, ficava o Departamento de Controle e Comando da Brigada Militar. Bom, e essa é a preocupação, é com a estrutura do prédio, se foi atingida, para poder, então, a partir disso, liberar a Avenida Castelo Branco, que ainda está bloqueada na saída de Porto Alegre. Eu acho que a gente pode continuar agora, se for possível, mostrar e explicar o que abrigava esse prédio da segurança pública. Porque nós falávamos há pouco do primeiro e do segundo andar, no terceiro e no quarto a SUSEP, que é onde há o indicativo de que tenha começado, não se sabe por onde ainda, apenas a perícia, mas no quinto, no sexto e no sétimo andares funcionava o Detran. E muitas pessoas nos perguntam, mas e estes serviços, Marcelo Chemali? O próprio serviço da SUSEP, 190, do Detran, né? Estes serviços, eles estão sendo prejudicados? Até que ponto a população pode ser prejudicada nesse momento? Lógico, chamando a atenção sempre, a vida dos bombeiros é o mais importante nesse momento. Mas é claro, as pessoas também nos questionam. Estes setores, SUSEP, Detran, setores que podem estar sendo prejudicados nesse momento, porque há uma mobilização do próprio governo, da própria Secretaria de Segurança, para agilizar que estes serviços não sejam prejudicados para a população. Exatamente. O esforço nesse instante é para minimizar esses impactos, esses prejuízos. O governo ontem e agora durante a coletiva que o Guilherme Roquette acompanhou, afirmam que não vai haver um impacto maior. Mas é inevitável, André. É inevitável que se tenha algum tipo de prejuízo estrutural, administrativo. Né? O Guilherme tem uma informação agora, Roquette.
Sim, eu queria só dizer que há essa garantia de que os serviços não vão ser interrompidos. Isso foi dado agora na entrevista coletiva. Tanto o 190 quanto o monitoramento de presos, os sistemas que administram as casas prisionais no estado, nada disso, nenhum desses serviços está interrompido. Eu quero acrescentar também que eu estive várias vezes nesse prédio aqui da Secretaria de Segurança e muitos andares tinham pavimento de parquet, o que era um pavimento todo ele em madeira, e isso pode ter influenciado. Outra questão que pode ter influenciado eram as divisórias de Eucatex, que eram, claro, completamente inflamáveis. Mas a gente tem aí, acredito que já em seguida vamos ouvir o vice-governador. Bom, André, daqui a pouco. Diga, Glauco. Nós temos uma imagem que, inclusive, está percorrendo o mundo, que é, no mínimo, impressionante. 2 bombeiros combatendo o fogo em cima de uma escada e muito próximo de onde estavam um dos focos do incêndio. Não se tem absolutamente a informação de que seriam estes 2 bombeiros que estariam desaparecidos, não. Mas esta imagem realmente é impactante. O Chemali deve ter acompanhado também essa imagem, que chama a atenção porque são 2 heróis destemidos, mas correndo um grande perigo ali, né? E não se sabe, Chemali, se são estes 2 que estão sendo procurados. Essa é a dúvida. Imagens que o Diego Calovia, ele estava num estacionamento na lateral desse prédio e conseguiu registrar esse momento. E a informação do desaparecimento desses homens do Corpo de Bombeiros, ela já circulava em off, como a linguagem jornalística, entre assessores, entre jornalistas. Não se tinha confirmação, isso antes da meia-noite, André. Portanto, 2 horas depois do início do trabalho dos bombeiros, já se tinha essa informação extraoficial. Olha a imagem, gente. Do desaparecimento. Olha a imagem. Ali é a escada Magiros e ali a gente consegue perceber, vocês estão vendo? Deixa eu mostrar aqui, só para o telespectador conseguir. Vejam, e há 2 profissionais aqui, ó. 2 profissionais aqui na ponta da escada. 2 profissionais. Momento em que desaba uma boa parte da estrutura frontal do prédio, né? E a escada estava ali, né? Isso. Eles estavam ali. Olha aqui, ó. Vejam no detalhe, no momento do desabamento, a escada Magiros com os 2 profissionais. Mas neste momento aqui, a escada começa a baixar e se aproxima. A escada começa a baixar e se aproxima. Não percebe aqui nenhum problema com eles. Eles estão, inclusive, conversando. Aí o momento do desabamento. O momento do desabamento, para quem está chegando agora, 12:05, o SBT Rio Grande numa ampla cobertura, mostrando aí o incêndio que atingiu o prédio da Segurança Pública no Rio Grande do Sul, coração da Segurança Pública, ontem por volta de 9:30 da noite. E agora nós já temos contato com o vice-governador, é isso? Vice-governador do Estado, secretário de Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior. O senhor me escuta bem, delegado? Como é que o senhor está me escutando? Sim, estou escutando. André Rara, aí, bom dia, pelo menos formalmente, aí, boa tarde, né? Um dia de muito lamento para todos nós, da segurança pública. Eu tenho a minha origem nessa área, é um momento muito duro, sem dúvida alguma, esse que nós estamos vivendo desde as 21h45, foi o momento em que eu fui acionado. Os bombeiros foram acionados 21h39. E às 21h45 eu recebi o primeiro telefonema, estava ainda terminando uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Guaíba e me desloquei imediatamente para o prédio da Secretaria de Segurança Pública, onde saí por volta de 2 horas da manhã de hoje e às 6 estava novamente lá. Certo. Bom, nós temos agora o objetivo principal nosso, né, neste momento, o primeiro objetivo, é o encontro dos nossos 2 bombeiros militares, do tenente e do sargento, que estão desaparecidos desde a noite passada. Eles que estavam na escada Magiros, vice-governador? Não estavam na escada Magiros, eles estavam dentro do prédio da secretaria, juntamente com outras equipes. O tenente era o oficial do dia, quem comandava e foi o primeiro a chegar no local, e até então o comando estava com ele, né, de toda a situação. O sargento sequer estava de serviço, como costuma acontecer com os nossos homens e mulheres da segurança pública. Isso é uma missão para todos nós. E pessoas experientes, né? E colocou à disposição, não estava de serviço e foi para lá para ajudar seus colegas. Então, isso tem um simbolismo para nós muito forte.
E é um dos exemplos que eu quero aqui reafirmar, né? Que é uma característica que a gente tem, todos os homens e mulheres aí da segurança pública, que tem isso como uma missão nas suas vidas, né? Por volta de 11h30 da noite, eu fiz uma entrevista coletiva, todo o governo lá mobilizado, constantemente informando o governador Eduardo, que estava na capital federal, estava em agenda em Brasília. Fiz a primeira intervenção pública, né, juntamente com os secretários, os chefes vinculados que me acompanhavam lá no local, e naquele momento que eu dava a entrevista, inclusive, parte do prédio começou a ruir, a desabar, por assim dizer. 40 minutos depois dessa entrevista, e ali nós dizíamos, né, e embora as perdas materiais, não havia ninguém dentro do prédio, o prédio tinha sido isolado, nós não tínhamos notícia de qualquer vítima, né? Então, isso era um motivo quase que de comemoração, não vou dizer isso, mas era um motivo... Alívio, né? Até então. Ali naquele momento. Aí, 30, 40 minutos depois, vem a notícia do desaparecimento desses 2 bombeiros militares, aí reverte toda essa situação. Vice-governador, nós temos aqui, eu tenho aqui outros colegas que também querem questioná-lo. Sabemos que o senhor está com o tempo muito reduzido devido aos compromissos e ao fato, o senhor que passou boa parte da madrugada acordado, mas eu tenho perguntas do colega Glauco, também do Marcelo Chemali. Glauco Paza, por favor. Secretário, em relação ao monitoramento das tornozeleiras, a gente sabe que era um trabalho que era feito ali naquele local. Por quanto tempo ficou interrompido? Está normalizado? Houve algum problema, algum prejuízo em relação a esse trabalho? Não, praticamente não há solução de continuidade, ou seja, não há interrupção desses serviços emergenciais. Eu agora estou chegando no gabinete do vice-governador aqui no CAF, venho nesse momento do 9º BPM, onde estive junto com o governador Eduardo Leite inspecionando o 190, que está funcionando lá normalmente, né? Mas nós já tomamos uma decisão que o 190 vai funcionar lá de maneira provisória ainda, deveremos fazer uma instalação para o 190 aí no prédio, o antigo prédio da Corag, né? Onde a brigada tem a sua diretoria administrativa e logística. Então, o 190 está funcionando, não há prejuízo à comunidade com relação a isso. As tornozeleiras eletrônicas também, o nosso secretário Mauro Rauch, da CEAPEM, junto com a SUSEP, estamos num espaço já com computadores, um espaço na CISP, que é a Academia Integrada de Segurança Pública, que é da SUSEP, da Polícia Civil, na Avenida Antônio de Carvalho. Então, já está lá em fase de final de montagem, então já funcionando também a questão do monitoramento das tornozeleiras eletrônicas. Quero também aproveitar esse momento, que é fundamental pela audiência que esse programa tem, de assegurar a sociedade gaúcha. É um momento ruim para todos nós, não temos dúvida, mas nós vamos sim conseguir dar a volta por cima e o principal, não há qualquer interrupção do serviço de prestação de segurança pública à comunidade gaúcha. As nossas polícias estão na rua, lá na secretaria era o coração administrativo da segurança que lá funcionava. Então, no tocante à operacionalidade, a polícia está na rua, não saiu da rua em nenhum momento e seguimos, né, protegendo a sociedade gaúcha. É importante eu dizer isso aqui, reafirmar isso aqui para todos vocês. Bom, nós estamos com as imagens ao vivo do prédio. Um prédio histórico, faz parte da história de Porto Alegre. Inclusive, foi construído no início da década de 70, já numa remodelação do centro de Porto Alegre. Abrigava a RFFSA, inclusive há ainda um letreiro em parte deste prédio da Rede Ferroviária Federal. É um prédio que ele traz, né, para todos os gaúchos, tem um marco histórico, né, de pertencimento a todos nós. Imaginamos para a Secretaria de Segurança, mas o que mais importa nesse momento, e nós estamos aqui muito aflitos também, que se encontre com vida esses 2 bombeiros. E eu não sei se são os 2 que estão desaparecidos ainda, há uma possibilidade de alguma terceira pessoa, e depois da sua resposta o Marcelo Chemali vai questionar o senhor. Não, nós temos, por hora, são somente os 2 bombeiros que estão desaparecidos. O nosso desejo é encontrá-los o quanto antes, encontrá-los com vida. Certo. Claro que a cada momento que passa a intercorrência do tempo aí,
mais dificuldade se tem de localizá-los ainda com vida, né? Infelizmente, o tempo aí ele é fundamental. Mas o nosso objetivo é esse. Nesse momento, nós estamos lá com uma força-tarefa de engenheiros da Secretaria de Obras, do Instituto Geral de Perícias, da Defesa Civil, fazendo uma avaliação estrutural do prédio, porque nós queremos o quanto antes, se assim for possível, liberar a via Castelo Branco, né? Porque é uma via importante de escoamento de trânsito, da saída da nossa capital, também aqui para trazer o menor transtorno possível à comunidade, né, de Porto Alegre, quem sai da nossa capital do estado. E também essa avaliação ela é fundamental para que a gente possa ingressar com mais tranquilidade internamente na busca, né, desses 2 bombeiros militares que estão desaparecidos. Chemali. Vice-governador, secretário de Segurança Ranolfo, boa tarde ao senhor. Secretário, ontem, acompanhando o trabalho dos bombeiros, a informação havia já circulado e torcíamos para que não se confirmasse o desaparecimento desses 2 homens. Infelizmente, a informação agora é oficial e há todo um aparato aí para tentar encontrar esses 2 homens bravos, um deles inclusive de folga e foi trabalhar. Aí, toda vez que nos deparamos com um incêndio dessas proporções, secretário, vem à tona a questão do PPCI, o Plano de Prevenção contra Incêndio. A informação que nós temos do Estado é que o PPCI estava em andamento, o atual PPCI em andamento. Eu lhe pergunto se os PPCIs anteriores, de anos anteriores, estavam em dia, como é que foi a conduta do Estado com relação ao regramento, né, e o monitoramento dessa importante situação do PPCI, secretário. Sem dúvida. Então, é importante que eu diga, quando nós assumimos o governo do Estado, e eu, pessoalmente, a Secretaria de Segurança Pública, uma das primeiras iniciativas foi exatamente a questão do Plano de Prevenção e Combate a Incêndio, chamado PPCI. Nós estamos absolutamente dentro da legalidade. O PPCI da Secretaria de Segurança, aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar, estava na sua fase de execução. É importante dizer isso, né? Nós temos um contrato com uma empresa privada que está executando este projeto. Nós temos um contrato com essa empresa de 6 meses, nós estaríamos do segundo para o 3º mês. Então, esse projeto, né, de prevenção e combate ao incêndio, ele não estava totalmente executado, né? Mas absolutamente dentro da legalidade. É importante que a gente diga isso aqui também. Bom, nós conseguimos observar numa das imagens internas, até se a gente puder recuperar, que foram gravadas de dentro do prédio, um momento em que as sirenes tocam. Eu recebo uma informação importante desse minuto aqui da minha assessoria. Pois não? Que o acesso a Castelo Branco pela Rua Conceição já está liberado. Olha aí. No sentido capital interior. Em uma das faixas, a faixa mais afastada do prédio, seria aquela faixa quase encostada à linha do trem. Para aí a imagem ali, ó. Sim. Transburb, né? Deixa eu só... Então, é uma notícia nova que eu trago aqui, importante, que a minha assessoria me traz neste momento, né? Eu compartilho aqui com vocês. Não, é importante, não, eu só quero mostrar, aproveitando, essa imagem que nós estamos aqui, interna aqui, que mostra o prédio do alto, só para mostrar, para aí a imagem, vejam só como a Castelo Branco é muito perto do prédio, tá? Ela é muito perto, tá ali, ó, muito perto do prédio, e por isso a preocupação, e agora, portanto, o vice-governador anuncia a liberação da saída de Porto Alegre. A chegada já estava liberado e agora a saída. Mas só seguindo a minha pergunta, a gente vê na imagem interna, vamos colocar essa imagem, por favor, que aí, ó, escutem. A sirene. Eu passei pro Bravo primeiro. A sirene tocando, ou seja, isso foi importante, até porque se fosse de dia, o número de pessoas circulando é muito maior, cerca de 40 funcionários, servidores estavam ali no momento. Mas esses estouros que nós escutamos nessa gravação, vice-governador, chegou a ser cogitado ontem à noite que poderia ter algum tipo de armamento bélico no andar da SUSEP. Isso se confirmou, porque esses estouros não sabemos se são vidros ou se de fato é algum tipo de explosivo. E o que teria colaborado para a agressividade, propagar as chamas, exato. Tudo leva a crer que esses estampidos, eu não consegui aqui escutar esse áudio, mas estava lá
pessoalmente presente na noite de ontem e presenciei pessoalmente esses estampidos, né? Tudo leva a crer que possa ser, sim, munição que estaria depositada no andar da SUSEP, né? Nós não temos o levantamento da quantidade dessa munição, de armas que lá estavam, mas tudo leva a crer, como disse, que esse som de estampidos possa ser com relação a isso. Há também um momento ali muito tenso, que é quando o fogo chega no 9º andar, no último andar. O último andar funcionava o auditório da secretaria e o restaurante. E aí as chamas chegam a ser azuladas, né? Que é exatamente o sistema de gás deste restaurante que funcionava no 9º andar, né? Muito bem. Bom, nós precisamos encerrar. Pergunta, Sim, André. chamar a última Secretário, pergunta. a pergunta do monitoramento do sistema de tornozeleiras eletrônicas, ele chegou a ser suspenso por algum momento? O que se pode falar sobre essa questão, secretário? Pelo que nós temos presente, o secretário Mauro nos diz que sim, em determinado período ele teria ficado interrompido, como o próprio 190. Nós tivemos um pequeno lapso temporal ali em que houve essa interrupção, mas já logo restabelecida, né? Essa questão específica do monitoramento das tornozeleiras eletrônicas, com certeza o nosso secretário da Secretaria de Administração Penitenciária, o secretário Mauro Rauch, terá melhores condições de responder a essas indagações aí de vocês. Importante ainda dizer que nós temos um inquérito policial já instaurado, vamos apurar a exaustão este fato, as causas que acabaram fazendo com que isso ocorresse. Imagem ao vivo. Os demais desdobramentos dentro da absoluta transparência que tem que ter, uma prova testemunhal, a prova pericial. O delegado responsável pela investigação, o delegado da 17ª ADP, o delegado Daniel Ordá, esteve conosco lá durante a madrugada, acompanhando, enfim, todas as providências estão sendo tomadas. Eu quero aproveitar no final aqui só para me solidarizar com todos os colegas aí da segurança pública, especialmente, né, com os operadores aí do Corpo de Bombeiros Militar, e segue a nossa esperança no sentido de encontrar com vida ainda esses 2 bombeiros. É nossa também, pode ter certeza. Para vocês aí, tá bom? Muito obrigado pela gentileza de conversar com a gente. O vice-governador, secretário de Segurança, delegado Ranulfo Vieira Júnior. Muito obrigado. E estamos juntos, não é? Glauco, Marcelo Chemali, e que se encontre, sim. É difícil? Pode ser que seja difícil. André. Mas é um prédio grande, com escombros, e a gente reza para que isso aconteça, Glauco. As pessoas, muitas delas perguntando, mas não havia um dispositivo, aquele que jorra a água do teto quando há um incêndio? Não havia, porque é um prédio antigo. O PPCI não exige que esse dispositivo, chamado sprinkler, exista nas edificações mais antigas, tá? Então, uma adaptação estava sendo feita nesse prédio para garantir o PPCI, mas não havia esta questão, esse dispositivo aí. E só rapidamente, deixa eu registrar rapidamente, é importante isso que disse o Glauco, até porque, segundo nós ouvimos na coletiva, o próprio governador disse, o plano de reformulação do sistema de segurança estava em andamento, o prazo era de 6 meses e estava há 1 mês nessa remodelagem para oferecer mais segurança aos servidores. Se fosse de dia, essa é o que eu fiquei pensando ontem, poderia ter sido, né, muito pior. Tranca a imagem um pouquinho, para a imagem aqui, por favor, do prédio junto a Castelo Branco, porque o vice-governador traz a informação agora, trouxe há pouquinho ao vivo aqui, que recebeu a informação de que já foi autorizada a saída por Porto Alegre pela Avenida Castelo Branco. Percebam, gente, o quanto que este prédio, que é a ala norte onde ficava o gabinete do vice-governador, do secretário de Segurança, aqui, ó, ficava aqui deste lado. Essa é a ala norte, ou seja, aqui é a estação para este lado, aqui é a estação rodoviária e agora foi liberada. É um prédio que ele fica muito perto da Castelo Branco. Portanto, liberada a saída de Porto Alegre pela Castelo Branco. E essa imagem nos mostra também o que disseram os bombeiros ontem. Tem muitas árvores. A chegada do caminhão, né, foi prejudicada também por isso e por muitos veículos estacionados da própria segurança pública. O próprio acesso, né, André? Nós estávamos lá na entrada, o acesso estava
dificultado para o Corpo de Bombeiros, né? Tá certo, muito bem. Meio-dia 22 minutos, meio-dia 22. Agora vem aqui a imagem para mim, porque nós temos um recado. Um recado dos nossos amigos da EVT Assessoria com a Fabi, né, Fabi? Estamos passando por um momento muito complicado, vivendo cheio de incertezas e preocupações. E para piorar, você comprou um carro e está pagando por 2, às vezes até por 3. O banco não para de te ligar e a busca e a apreensão está batendo a sua porta. Faça como o nosso cliente Alexandro. Gente, o senhor Alexandro chegou lá no nosso escritório desesperado, com a dívida do seu carro acima de R$30 mil. Imagina só, busca e apreensão e restrições. E em apenas alguns meses nós conseguimos um acordo de quitação por R$3 mil. É isso mesmo, gente, R$3 mil. A EVT é uma assessoria que te ajuda a reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartões de crédito e empréstimos. Então liga agora para a EVT Assessoria que nós vamos te ajudar. Olha aqui na tela, ligue agora 3391 3852 ou manda uma mensagem de WhatsApp para 99770 2864. Eu vou repetir, anota aí, 3391 3852 ou WhatsApp para 99770 2864 e fale com a EVT Assessoria, que a gente te ajuda a passar por esse momento difícil e acabar com as suas dívidas. Meio-dia e 24 minutos, agora meio-dia e 24, ampla cobertura, mostrando aí as consequências desse incêndio que atingiu o prédio da Segurança Pública no Rio Grande do Sul. Temos essas duas imagens ao vivo, o prédio todo destruído e o vice-governador trouxe uma informação importante também. Quer dizer, há suspeita sim de que lá no quarto andar, no andar da SUSEP, tivesse algum tipo de material bélico que facilitou, né, a violência das chamas. Tá aí, ó, tá aí a imagem. Coloca a imagem do início do incêndio, o alarme. Olha os escombros. Eu passei por Bravo primeiro. Esta sala, Marcelo, ela estava desligada, eu não sei se já... A gente consegue perceber já o barulho das paredes caindo, ou das explosões, né, André? E aí o equipamento todo já havia sido desligado. Aí é o DCCI, é o Centro de Controle e Comando da Brigada Militar. Quantas vezes estivemos aqui acompanhando a modernização desse sistema, isso foi da época da Copa, né? Desse... Começou na época da Copa do Mundo. Exatamente, foi pré-Copa do Mundo, já modernizando toda essa estrutura. O Glauco também já esteve várias vezes lá acompanhando, fazendo reportagens, e isso nos entristece de uma forma, André, porque é um investimento de muitos anos, né, que acaba se perdendo por conta desse incêndio. A partir daí, André Chemali, foi começada aquele movimento de sair pela escada. Logicamente, não dá para usar elevador. E o Chemali, que também conhece muito bem o prédio, bom, pelo menos essa informação é boa. O escoamento é fácil, as escadarias, elas são amplas. São largas, isso. São largas, exatamente. E facilitou o fato de que não havia tanta gente naquele momento. Exato. Agora que isto, mais uma vez, né, isto vai servir certamente para que a gente tenha um outro olhar para outros prédios, né? Principalmente públicos, prédios antigos que estão sendo ocupados por outras áreas, por outras secretarias, né? Mais um incêndio que acontece aqui no estado, ainda se procura pelos dois bombeiros que não estavam ali na escada Magiros, mas estavam já num outro setor, já combatendo. E vejam que com todo o esforço de chegada de bombeiros de Canoas, bombeiros de São Sebastião do Caí veio, né? E mesmo assim foi muito rápido. O primeiro caminhão chegou cerca aí de 10 minutos depois do início do incêndio. Então foi muito rápido, Glauco e Chemali, que esse fogo se espalhou. Nós temos um chamado do Lucas Abate. Diga, Lucas, que está em frente ao prédio. Pois é, André, a gente está aqui na frente, ainda na Rua Voluntários da Pátria, trazendo as imagens de outro ponto. E só para se ter uma ideia, André, pelo que relataram testemunhas para a gente, conversou hoje pela manhã, o clarão durante a noite era tão grande que tem um estacionamento aqui em frente que não havia nenhuma iluminação e a proprietária estava acompanhando tudo pelas câmeras e chegou a se assustar. Imaginou que alguém tivesse ligado uma luz dentro do estacionamento dela e ficou acompanhando tudo isso pelas câmeras. Conversamos com outras pessoas
por aqui também, André, pessoas que estavam no local, pessoas que trabalham próximas e relataram que o calor era muito intenso. A gente pode ouvir agora o relato de uma dessas testemunhas. Começou a subir aquele fogaréu, aí pegou primeiro um corredor de apartamentos ali, né? Aí depois o negócio subiu e só começou a gritaria de bombeiro, mas acho que a hora que o bombeiro chegou já não tinha muito o que fazer. Mas foi bem rápido o negócio, foi ligeiro. Não, e foi muito rápido. Isso é agora, esse barulho é de agora? Isso ainda de ontem, tá. É que nós estamos atentos, essas imagens elas são ao vivo. Temos aí de 2 ângulos o prédio que destruído por este incêndio. Aqui a gente percebe os bombeiros na escada Magiros, ainda apagando focos de incêndios, lembrando... Mais de 12 horas, André. Mais de 12 horas. E depois de chuva também. Exato. Agora, era um prédio que tinha dentro deste prédio, muito papel, muita madeira, né? Como lembrou o Roquete, as divisórias de Eucatex, o piso de parquet, madeira, então e mais isso tudo... a suspeita de que no 4º andar, e aí as pessoas nos perguntam, mas como começou? Ninguém sabe, não sabemos. Há várias linhas de investigação, pode ter sido criminoso, é uma das linhas de investigação, mas o próprio vice-governador, a hipótese menos provável. Só terminando aqui, Glauco, colegas ontem à noite acompanhando, diz que em Canoas sentia o cheiro de queimado do incêndio que acontecia no centro de Porto Alegre. Até pelo vento, né? Agora, muito cuidado com as informações que circulam pela internet. A gente está acompanhando tudo por aqui. Tem gente já dizendo, não, foram identificados os 2 bombeiros que foram encontrados mortos. Calma, não é a informação oficial, há ainda a esperança, as buscas estão sendo feitas dentro do prédio. E outra informação que circula pela internet, isso foi represália dos criminosos, a ação das forças de segurança. Também não tem nada disso confirmado. A gente acabou de ouvir da boca do próprio governador Eduardo Leite. É claro que a investigação ela está começando, mas essas são as informações oficiais por parte do governo. Muito bem, nós estamos acompanhando, 12h e 29 minutos, a repercussão, este incêndio, veja a imagem, as chamas é muito... A caloria, André, nós estávamos ali na entrada do portão, dali uns 200 metros de distância, a caloria era insuportável. Imagina. Com chuva, André. Trabalhávamos com chuva e mesmo assim a sensação de que o fogo poderia chegar a se aproximar era impressionante. Chamado do Guilherme Roquete. Guilherme Roquete, nos ouve? Sim, estou ouvindo agora, André. Eu estou aqui num outro ponto agora, porque o que aconteceu? A gente subiu aqui em um estacionamento de um hotel que gentilmente franqueou, então liberou a nossa entrada, para que a gente possa justamente trazer esse ângulo em que a gente consegue olhar os 2 bombeiros ali em cima da escada Magiros. E a informação, André, que foi passada agora há pouco pelo governador Eduardo Leite durante a entrevista coletiva, é que aqueles investimentos da Copa do Mundo, eles possivelmente podem ter sido preservados pelo fato de que se criou um anexo, a construção de um anexo na parte da frente do edifício. E esse anexo ele não teria sido tão atingido. Então, os investimentos de maior monta, computadores e outros equipamentos tecnológicos que foram investidos para a Copa do Mundo, há uma possibilidade de que eles não tenham sido atingidos com uma gravidade maior, André. Muito bem, aí a imagem agora ao vivo, na esquerda da sua tela, 2 bombeiros, soldados do Corpo de Bombeiros na escada Magiros, justamente jogando água, ainda queimando. Ainda tem fumaça, ainda há fogo dentro desse prédio, que faz mais de 10 horas, 12 horas que iniciou o incêndio. 9h45 da noite de ontem, né? E chama a atenção que é no 4º andar que eles estão jogando ainda água, onde ainda há fumaça, que é o local, segundo testemunhas, onde começou este incêndio. Começou pelo 4º andar, que fica a Suzep. A gente terminou ali a descrição dos andares, eu acho que não. A gente pode rapidamente concluir para explicar o que abrigava esse prédio. Então, no 1º e no 2º andar, o DCCI, como disse Marcelo Chemari, era toda a área de inteligência e integração da polícia. No 3º andar, o Instituto Geral de Perícias, o próprio vice-governador Chemali Glauco disse que nenhuma prova pericial foi atingida porque não era nesse prédio que ficava armazenado esse tipo de material, em que seria mais na questão burocrática. Mas é ali
no IGP, e até mesmo porque parte de equipamentos já estavam, né, sendo transferidos para o prédio novo, que ainda não foi inaugurado e que fica ali do ladinho, né? Inclusive a gente pode mostrar. Aí, na imagem da esquerda você observa, bem à esquerda é o novo prédio do IGP. Ele é um prédio todo especial, com uma estrutura, inclusive proteções de ferro nas laterais, como a gente pode observar nessa imagem à esquerda. E aí, então, ali no quarto andar, o prédio onde funcionava a SUSEP, e é ali que o vice-governador disse, portanto, que há suspeita de que materiais bélicos pudessem estar armazenados e provocado, né, essa agressividade das explosões. Podemos seguir com o quinto andar em diante, que aí a gente já termina e passa para o chamado do Lucas. Aí o quarto andar SUSEP, quinto, sexto e sétimo Detran, oitavo o gabinetes e no nono andar auditório e restaurante. Chamado do Lucas Abate. André, só para completar as informações sobre a atuação dos bombeiros, a gente está acompanhando eles na escada Magiros ali. Esse ponto que eles estão no momento, na verdade, é o ponto máximo que a escada alcança. É a altura máxima. É ali por volta do quarto, quinto andar da estrutura que eles conseguem se aproximar. E esse foi, André, um ponto determinante para que as chamas se alastrassem com mais facilidade, digamos assim. Porque a partir do momento que elas subiram do quarto para o quinto e depois para o sexto andar, os bombeiros já não tinham condições de chegar até lá com a água, chegar com a mangueira, e isso dificultou bastante o combate às chamas. E o que a gente consegue ver daqui, desde cedo, desde as 7 horas da manhã, olhando em frente ao prédio, André, eles conseguem ali do quinto andar para baixo, parece que as chamas, focos não foram vistos aqui do lado de fora. Mas quando a gente olha para o sétimo, oitavo e até para o último andar, eventualmente a gente consegue ver ainda alguns focos de incêndio. E esse, André, é um momento que eu até tinha relatado um pouco antes, em que o vento acabou virando por aqui, veio um forte cheiro de queimado agora, a gente sente até aquele cheiro de fio elétrico queimado. Então, esse é o momento que o vento por vezes vira, a fumaça fica um pouco mais intensa, como a gente consegue perceber nas imagens, e o cheiro é mais forte. E quero destacar também, André, bem no centro do prédio, dá para ver o telhado, que está parcialmente caído, quase caindo, e da gente aqui, a observação da gente, que está desde cedo, parece que ele vem cedendo aos poucos. Aquelas chaminés que aparecem um pouco mais à esquerda da imagem, sim, estavam mais acima e agora estão inclinadas, e se tem o temor de que essa estrutura possa cair. Bom, nesse momento está liberada a Avenida Castelo Branco, conforme nos disse o vice-governador, a EPTC também informando, e a EPTC pede aos motoristas acesso liberado na Avenida Castelo Branco pelo viaduto da Avenida Júlio de Castilhos. Atenção, pedimos atenção dos condutores ao trafegar pelo trecho para colaborar com a fluidez do trânsito, ou seja, não reduzir a velocidade, segue pelo fluxo, não para fazer foto, não fique diminuindo a velocidade para não provocar nenhum tipo de problemas no trânsito, nenhum problema maior do que já está. Nesse momento, a atenção principal é para a atuação das áreas de segurança de Corpo de Bombeiros e, como disse, o relato agora do Lucas é um relato que chama muito a atenção, porque aquela chaminé que você está vendo, de acordo com o Lucas, pela observação, ela já se deslocou, ou seja, há um risco de desabamento por ali, há um risco de desabamento. E um pouco mais cedo, André, a gente ouviu um forte barulho por aqui, enquanto até fazia uma gravação, e era uma parte do deslocamento dessa estrutura desse telhado. Então, esse é o temor principal no momento de que esse telhado possa desabar a qualquer momento. Só para completar a informação sobre o trânsito também, André, porque daqui do ponto onde eu estou, eu consigo observar que, por exemplo, a Ramiro Barcelos, para acessar a Castelo Branco, é uma boa alternativa, está fluindo muito bem. Então, quem quiser até de evitar de passar perto do prédio, está com algum medo, ou evitar a circulação ali pelo túnel da Conceição, que está bem complicado, uma boa alternativa é acessar a Castelo Branco pela Ramiro Barcelos. Até completando o que disse o Lucas aqui, já é um pedido que já havia sido feito pela IPTC lá no começo. Ramiro Barcelos, tente pelo menos evitar aquela região, faça uma volta se for necessário, saia pela região do aeroporto, lembrando que ali nós temos a estação rodoviária, que é um movimento inevitável, né, André? E quem passar por ali, reforçamos,
Não adianta parar, tentar tirar foto, só vai atrapalhar. Bom, é exato. Quem puder evitar, saia por outras alternativas de Porto Alegre, evitando este trecho, que é um trecho e ainda tem um certo perigo. É importante que as pessoas que puderem evitem circular pela saída da Castelo Branco. A Voluntários da Pátria segue bloqueada ali nesse trecho também, mas é importante porque o trabalho, né, está em andamento ainda, esse trabalho, o chamado rescaldo. Como nós dissemos na imagem, coloca aquela outra imagem, tem uma chaminé que é do lado do restaurante, certamente, onde no último andar funcionava o restaurante. Tá aí a imagem, tá aqui, ó, a gente consegue ver a chaminé e o Lucas Abate, que está no local, tá aqui a chaminé, já observou que esse aqui é um telhado. Este é um telhado e que a chaminé que está aqui já apresentou alguma movimentação. Isto fica na parte sul. Esta parte é a parte que está para o lado da estação rodoviária de Porto Alegre. Bom, daqui a pouco a gente volta trazendo outras informações a respeito deste incêndio. O incêndio que destruiu aí o prédio da Segurança Pública no Rio Grande do Sul. O que nós temos mais importante e é prioridade nesse momento, encontrar os 2 bombeiros. Um deles, inclusive, estava de folga, foi um dos primeiros a chegar, e eles ainda estão sendo procurados e a gente reza para que sejam encontrados, que eles estejam com vidas, porque afinal de contas parte do prédio desabou, né? Podem estar em algum local e assim a gente espera. Não há informações de outras pessoas ou funcionários que estejam desaparecidos, não. A procura é por estes 2 servidores do Corpo de Bombeiros. Bom, nós vamos rapidamente falar de outros assuntos, mas em seguida nós vamos atualizar e trazer tudo o que vem acontecendo a respeito deste grande incêndio que aconteceu na noite de ontem. E ainda, essa imagem da esquerda é ao vivo, o 4º andar ainda tem fumaça, como podemos observar na imagem. 12h38 minutos. Você quer cuidar mais do seu sorriso? Então preste atenção neste recado especial que o Dr. Alex da Sorri Fácil tem para você. Olá! Você quer voltar a sorrir? Eu sou o Dr. Alexander Giardini e vim aqui para te contar que a era da dentadura ficou para trás, hein? Você sente desconforto com a sua prótese móvel e sonha em trocá-la por dentes fixos? Perdeu um ou mais dentes e sente vergonha de sorrir? A sua qualidade de vida é a sua maior prioridade. Por isso, não perca a oportunidade que você tanto esperava para realizar o seu implante dentário. Durante essa semana, a Sorri Fácil, a maior rede de clínicas próprias do Brasil, está com atendimento especial e quer te receber. Até sábado, dia 17, você terá a chance de voltar a ter a confiança para sorrir e se alimentar sem medo. Agende agora a sua avaliação. Ligue 0800 600 3130 ou busque por Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil. Sorrir é uma conquista. Muito bem, obrigado, doutor Alex. Atenção, coloca aí a sirene, porque não param de surgir novas vítimas. A cada dia que passa, mais mulheres procuram a polícia para relatar que sofreram abuso pelo cirurgião plástico Klaus Brodbeck. Hoje o médico vai ser ouvido novamente pela delegacia de polícia, pela delegada que investiga o caso, a doutora Geisilaure Souza. E é com ela que nós vamos conversar a partir de agora. Delegada, a senhora me escuta bem? Muito obrigado por nos atender, delegada. Oi, me ouvem bem? Sim, estamos ouvindo. Obrigado mais uma vez por nos atender. Boa tarde a todos. Boa tarde, delegada. Delegada, a gente fica impressionado porque desde o início da operação, né, e isso até a polícia esperava que acontecesse, diversos outros relatos estão aparecendo. Quer dizer, quantas denúncias já chegaram até a senhora nesse momento contra o cirurgião plástico? Bom, na verdade, nós estamos contabilizando quase minuto a minuto aí, né, o número de vítimas que estão chegando para nós. Neste momento, já contamos com 60 mulheres que fizeram contato conosco desde a deflagração da operação. Então, 60 além daquelas iniciais, né, que nós já tínhamos ouvido
por ocasião da instrução do inquérito. Na medida do possível, estamos agendando as oitivas de todas essas mulheres que estão, inclusive, se dispondo a vir à delegacia, algumas de casos extremamente antigos, lá do ano de 2000, e que diz, mesmo que faça muito tempo, eu faço questão de ir à delegacia para contar o que aconteceu comigo, porque eu passei todos esses anos em silêncio, e eu quero, pelo menos, contribuir com a investigação. Então, nós temos essas vítimas aí que estão nos procurando com relatos muito lineares sobre a forma de conduta deste médico, né, que quando era procurado para fazer os procedimentos, acabava, então, cometendo essa violência sexual contra as mulheres. Bom, delegada, a informação que a senhora nos traz, esse número de 60, é estarrecedor, é assustador. E a operação aconteceu, foi terça-feira, segunda ou terça-feira, delegada? Segunda ou terça-feira? Terça-feira. Na terça-feira eram quantas denúncias, delegada? Só para a gente ter uma noção. Na terça-feira, na verdade, quando nós deflagramos esta operação, nós tínhamos 12 vítimas identificadas, né, nos 5 inquéritos em andamento que nós tínhamos aqui, algumas já ouvidas como testemunhas, e a partir de então, né, nós deflagramos a operação, foram disponibilizados os contatos, e nós temos 60 mulheres, pelo menos aí, que já nos procuraram, disponibilizaram o seu contato para vir à delegacia. Essas novas denúncias são só de mulheres aqui do estado, porque havia atuação dele em outros estados do Brasil também, né, delegada? Nós estamos computando neste número, né, as vítimas do estado do Rio Grande do Sul, embora nós tenhamos recebido aí vítimas de outros estados, né, de outros estados do Brasil, mas essas investigações nós estamos orientando que procure, então, a delegacia local, ou se aconteceu aqui no estado do Rio Grande do Sul, sim, e essas vítimas, porventura, não moram mais aqui, que façam o registro até mesmo pela delegacia online da Polícia Civil, para que possamos ter acesso a esses relatos também. A senhora poderia dizer quais estados também, até uma prestação de serviço que a gente faz, delegada? Que eu me lembre agora, eu recebi de Santa Catarina e de São Paulo denúncias até o momento. Agora, o que muita gente nos pergunta, delegada, a partir de todas essas denúncias, eu não sei se dessas novas que chegaram se refere a de abuso sexual ou com relação a erro de procedimento médico, isso a senhora vai poder nos responder, mas já há elementos para prender este médico? Na verdade, as investigações, neste momento, nós estamos focando nas condutas que dizem respeito a crimes contra a dignidade sexual dessas mulheres. Nós não descartamos aí um desdobramento para a operação, porque muitas vítimas estão nos procurando que digam respeito à questão do erro médico, né? Essas vítimas nós estamos orientando que juntem seus prontuários, que juntem a documentação e, na medida, eles serão orientadas a fazer os registros também, né? Então, assim, os elementos de investigação estão prosseguindo, a investigação está em andamento. Agora à tarde haverá um interrogatório do médico aqui na delegacia, né? Então, nós temos aí, nos próximos dias, diversos desdobramentos da investigação ainda. Então, são 60 se referem a abuso sexual. Eram 12 na segunda-feira e passou na terça-feira e passou para 60, correto? Isso. Na verdade, eram 12 e agora são mais 60 além das 12. Ah, são 72. Exato. Foram mais 60, então são 72 denúncias. 72 Sim, exatamente. Denúncias. Exatamente. Glauco Pazza. Delegada, bom, já fiquei até sem... não sei o que dizer nesse momento, mas eu lhe pergunto o seguinte, tem menores, a gente sabe que houve denúncia de pessoas que não tinham nem 18 anos. A senhora recebeu mais relatos a respeito de menores? Nós recebemos informação com relação a isso, mas esses relatos ainda não chegaram oficialmente para nós aqui na Polícia Civil. Até porque, se houver, né, alguma questão que envolva aí menores de idade, né, nós encaminharemos aí para a DECA, né, que é a delegacia que então irá apurar neste contexto, se houver alguma questão que envolva mulheres menores de idade. Meninas, enfim, né, adolescentes, mas isso até o momento não aportou oficialmente aqui na Polícia Civil. Mais um depoimento hoje à tarde dele, então? Exatamente. O interrogatório dele será hoje à tarde, já está atrasado, combinado com um advogado que o representa. Muito bem, eu quero agradecer a senhora, a delegada Geisilaure Souza, que está à frente dessa investigação. Conte sempre com esse espaço aqui para o que for preciso. Muito obrigado, uma boa tarde. Olha, gente, eram 12
12, Marcelo Chemali. 12 casos na terça-feira e já são mais 60, ou seja, são 72 denúncias só se referindo a abuso sexual. Não estamos nem falando aqui de erros de procedimento. E hoje à tarde, portanto, o médico vai ser ouvido mais uma vez pela Delegacia de Polícia. 12h e 46 minutos. Qual é a avaliação dos gaúchos em relação à educação durante a pandemia? Bom, para responder esta pergunta e tentar elaborar soluções, aconteceu uma discussão na Assembleia Legislativa aqui do Estado e nós vamos ver agora. A cientista social e política Elis Hadman, diretora do Instituto Pesquisas de Opinião, apresentou dados de uma pesquisa sobre o que os gaúchos pensam quanto ao retorno às aulas. Tanto alunos de escolas privadas quanto alunos de escolas públicas tiveram dificuldade de acompanhar as aulas remotas, mas também em aprender com as aulas remotas. Quase 70% dos pais de alunos de escolas privadas querem um retorno das aulas em modelo híbrido. Segundo Elis, a preocupação dos pais cresce de acordo com a experiência deles em relação à menor estrutura das escolas. Os pais de escolas públicas se preocupam com a estrutura das escolas e com a imaturidade dos filhos para o retorno. Também tem menos informação, porque são basicamente pessoas com ensino fundamental e médio, em sua maioria, e tem maior medo, receio do vírus. Entre as preocupações dos pais com o modelo atual remoto estão fatores como a dificuldade de concentração ou mesmo os problemas com a qualidade da internet. E como tentar contornar essas e outras dificuldades. Primeiro, a questão do reforço escolar, para recuperar ou mitigar o tempo perdido, a dificuldade de aprendizagem. O segundo ponto é a questão da segurança sanitária para as aulas presenciais. As aulas têm que ser presenciais, porque isso aumenta a capacidade de aprendizado. E, por fim, a questão do hibridismo na educação, ou seja, a utilização de ferramentas tecnológicas vai ficar para sempre. Muito bem, 12h e 48 minutos, a manchete para depois do intervalo. Lucas abate em frente ao prédio da Segurança Pública, da Secretaria de Segurança Pública, destruído por um incêndio na noite de ontem. Lucas. Daqui a pouco, André, as últimas informações sobre o trabalho de rescaldo do Corpo dos Bombeiros. Segundo a informação do comando, há pouco as equipes começaram a entrar no prédio para iniciar as buscas aos 2 bombeiros que estão desaparecidos. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes e as novidades. Bom, e hoje, obrigado, Lucas. E depois do intervalo também vamos falar sobre o Internacional. Hoje é dia de jogo do Internacional, rápido intervalo. E a gente já volta pela Libertadores, viu? Até já. Já estamos de volta, 12h e 53 minutos. Agora a gente vai falar de esporte. Ah, eu vi. O pessoal que está nos acompanhando, tá todo mundo assim. É a rave. Tá todo mundo. Bom, gente, é hora de falar de Libertadores da América. Hoje tem Inter em campo aqui em campo do SBT. Matheus Schenck, Jeremias Werneck e Glauco Pazza. É com vocês. E aí, Schenck? Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Realmente, noite de Internacional na Libertadores, a gente viu no clipe, né? Só lances de Inter e Olímpia. São 2 times que estão aí se acostumando a se enfrentar. Eles se enfrentaram na primeira fase, o Inter venceu as 2 vezes. Agora tem de novo, vale vaga nas quartas de final da Libertadores. Hoje é o jogo no Paraguai, 9h30 da noite. Semana que vem, jogo no Beira-Rio. Jeremias Werneck, boa noite. Boa noite. Boa tarde para você, Jeremias. Me traga, por favor, a escalação de Diego Aguirre. É sempre um mistério a escalação do Aguirre, né, Jeremias? Schenck, Glauco, todo mundo que está com a gente. Tem umas dúvidas ainda nessa escalação, mas certeza, são 2 desfalques importantes, né, Glauco? Porque a gente está falando do Saravia e do Tyson. Eles não viajaram, o Saravia está com uma lesão muscular e o Tyson com um problema no tornozelo. Tem uma dúvida na defesa, pode ter novidade na defesa, uma mudança até de esquema, mas não havendo surpresa, vai o Heitor. E eu estou muito curioso para ver Daniel
e o Bruno Mendes estreando em Libertadores. Eles já estrearam juntos numa defesa, foram bem até no Grenal, mas em Libertadores eu ainda não vi os dois, eu quero ver eles, Glauco. Vamos lá então, olha aí, ó. Daniel, Heitor, Bruno Mendes, Cuesta e Moisés, Dourado, Edenilson, Caio Vidal, Bosquilha e Patrick e Yuri Alberto. É o melhor, será que nós temos para o momento? Bom, o que tem que saudar é o seguinte, é o Inter do Aguirre, que não deve ser aquele Inter que jogou contra o Olímpia lá naquele jogo da fase anterior. Que jogo ruim aquele! O Yuri Alberto conseguiu fazer um gol salvador, essa que é a verdade. O Inter vem para decidir em casa, tá? Essa questão desse jogo de hoje aí é para encaminhar a decisão para o Beira-Rio. É verdade. Inclusive, o Jeremias trouxe a informação. O Inter hoje tem alguns problemas, né, Glauco? A gente vai ver daqui a pouquinho as novidades do Internacional na tela. O principal problema é o Tyson, né? Voltou a sentir problema o Tyson. A gente está vendo aí, né? Entorce no tornozelo. Ele tem uma previsão de parada indefinida. Ele pode ficar algumas semanas aí de molho. Na sequência, a gente vai ver o Maurício. Dá o play aí, Richard. Olha aí, Maurício também torce no tornozelo, 10 dias fora. Mas o principal problema em termos de tempo de parada é do Saravia. Na última tela para você, o Saravia vai ficar pelo menos um mês. Lesão muscular na coxa. Parece que o Aguirre não tem um dia de paz, né, Glauco? Mas ele também não repete time. A gente não consegue ver time repetido do Aguirre, ou porque ele poupa, ou porque tem problemas, enfim. O fato é que, vamos lá, só reforçar aquilo que eu falei. Joga hoje para decidir em casa. Pronto. Mas eu tenho uma curiosidade, sabe? O Caio Vidal, ele falou ontem à imprensa e disse que o Inter vai jogar para atacar, vai jogar para tentar ganhar hoje. Tô esperando o dia que o jogador vai dizer, não, nós viemos aqui hoje para perder. Tá? Hoje nós vamos perder, daí depois em casa a gente ganha. Perder de pouco. Vamos perder de pouco. Perder de pouco, claro. Vamos acompanhar então o que falou o Caio Vidal? Palavrinha do Caio Vidal para você. Acho que voltar do Paraguai com uma vitória é entrar com o pé direito no Beira-Rio, né? É uma vitória importantíssima, que a gente precisa ganhar lá, né? A gente sabe da dificuldade, é um clube campeão do mundo, como eu falei, mas a gente vai lá em busca da vitória. Ele falou que vai em busca da vitória, Glauco. Ele vai. O Olímpia, meu amigo, estava numa crise, ou está numa crise, dispensou o jogador, fez lá um monte de reunião, também quer esse mesmo objetivo, sinto informar. Sabia que um dos reforços do Internacional na Libertadores está na Casa Mata, Glauco? Quem? Diego Aguirre. Ele é um cara muito experiente quando se trata de Inter e Libertadores. Sabe por quê? Não. Olha aí. Ele foi artilheiro do Inter em campanha de Libertadores. Semifinalista 2 vezes, como jogador em 89 e como técnico em 2015. Aliás, aquela campanha ficou na memória. Ganhamos o Campeonato Gaúcho, as finais com o Grêmio, chegamos às semifinais da Libertadores. Faltou, talvez, o título da Libertadores, que tivemos perto. Os mais jovens podem não saber, mas Aguirre foi artilheiro da campanha colorada na Libertadores de 1989. 5 gols marcados para o atacante. Campanha encerrada numa zebra diante do Olímpia, em pleno Beira-Rio. Mas os 6-1 na fase de grupos, bem que podem ter exorcizado esse fantasma. Aliás, esse estilo de marcar muitos gols, será que dá para repetir agora em 2021, Aguirre? Nós teníamos um time maravilhoso com jogadores que eram muito bons. Mas acho que Inter tem uma identidade, não sou eu, Inter tem uma identidade de jogar lutando, de ser um time ofensivo. Seja como for, o técnico colorado tem história em Libertadores. E que hoje à noite comece a escrever uma nova. E ainda melhor. Ô, Schenck. Ô, Jeremias. Ô, Schenck, deixa eu falar aqui rapidinho. Fala. Gostou do Danilo Aguirre? Entendedores entenderão. Eu quero só perguntar uma coisa pro Jeremias. O Aguirre mentiu ali então, né? Porque o Aguirre falou que o Inter joga pra frente, jogo ofensivo. É mentira dele então. Não, joga pra frente, mas, ô Schenck, tem várias maneiras de jogar pra frente. Me ajuda aqui, Glauco. Tem um jeito de jogar pra frente, espera os caras atacarem, rouba a bola e vai à velocidade, que é o jeito que o Aguirre joga. E tem gente que joga com todo mundo lá na frente, mas aí o cobertor é curto, né, Glauco?
Eu não sei, na minha casa o cobertor é curto, então eu não posso puxar ele todo, senão vai faltar nos pés, né? Sabe quando o Aguirre vai jogar com esse time bem pra frente? Nenhum KK. Tá Espera. bom. Ô, Glauco, dormiu cedo ontem? Dormi não, fiquei acompanhando o incêndio, rapaz. Ah, então tá. Então você viu os gols da Libertadores de ontem, não precisa nem mostrar pro pessoal. Vi, e o gol do Flamengo, hein? Me conta o que foi aquilo. Vamos olhar então. Eu, sinceramente, não sei se foi pênalti pro Palmeiras aí contra a Universidade Católica. Hã? Nosso chefe é palmeirense? Tá, entendi. Como eu ia dizendo, o maior pênalti de todos os tempos da história do futebol. Muito pênalti. Rafael Veiga marcou. Católica 0, Palmeiras 1. Renato Portaluppi estreou no Flamengo com muito frio. E um gol só do novo time dele. Mikael com a ajuda da sorte. Defensa e Justiça 0, Fla 1. Nos outros 2 jogos de ontem, River Plate e Argentinos Júniors, no confronto entre hermanos, ficaram no 1-1. Já o Vélez Sarsfield fez 1-0 no Barcelona de Guayaquil. E na Sul-Americana, vitória brasileira. Bragantino 2-0 no Independiente del Valle, lá no Equador. O segundo gol foi com um passe do Praxedes, ex-Inter. Boa, Bragantino! Jeremias Werneck, nós temos 2 minutos, então em 40 segundos, me fala, Felipão vai contratar ou não? Vou começar a contar. Vai. 1, 2, o Grêmio, né? 3, 4, Ô, corneteiro, 5, é o Grêmio. 6, 7, É o Grêmio. 8, Vai contratar um 9, volante, 10, um meia atacante 11, 12, e um centroavante. 13. E se o Glauco fizer um pix, o Grêmio pode buscar também um meia atacante, viu, de velocidade. Ele falou em metade do tempo, viu? 20 segundos. Também a gente incomodou tanto. 30. Agora vamos encerrar o esporte de hoje com informação importante sobre público nos estádios gaúchos. A Prefeitura de Porto Alegre divulgou ontem um plano para a retomada do público nos estádios em Porto Alegre. Esse é o plano que a gente está vendo na tela, ou seja, no final de setembro, a ideia é que haja liberação total para público nos estádios. Por enquanto é gradativo, vamos ver conforme o andar da carruagem. Será que vai dar certo, Glauco? Falta o governo do estado liberar, né? Mas vai ter que ter teste, provavelmente. Vou resumir, depende das variantes, das cepas. Essa é que é a verdade, tá? Certo então, gente? Voltamos amanhã e aí com as informações. Como foi o jogo, hein? Tomara que com vitória do Internacional. Valeu. Muito bem. Tchau, tchau, Schenke. Gente, atenção, olha só. A gente volta a falar do incêndio que destruiu o prédio da Secretaria de Segurança Pública aqui no Rio Grande do Sul. O Lucas, ele está no local. Quais são as últimas informações, Lucas? Olha, André, segue esse trabalho de rescaldo do Corpo de Bombeiros. A gente consegue ver aqui do ponto onde estamos 2 equipes com escadas resfriando ainda a estrutura. Isso é um trabalho bastante importante que está sendo realizado, André, porque é preciso garantir a segurança das equipes que estão tentando entrar no prédio para assim iniciar as buscas aos 2 bombeiros que estão desaparecidos. Há pouco, até aqui ao vivo, no SBT Rio Grande, o comandante dos bombeiros aqui em Porto Alegre conversou com a gente e trouxe essa informação que as equipes estavam iniciando essa entrada, mas seria um trabalho bastante minucioso até para garantir a segurança de quem está do lado de fora. Tem risco ainda de desabamento de parte da estrutura que ficou bastante abalada por esse incêndio. Vejam só nessa imagem ao vivo, Lucas, a gente percebe o bombeiro na escada Magiros e o telhado, parte do telhado ali, desabando, né? Desabando, pendurado. E a fumaça continua, Marcelo Chemali e Glauco. Continua depois de mais de cerca de 12 horas já? Mais de 12 horas. Foi ontem por volta de 9h45, 10 da noite. 10 da noite o secretário recebeu o primeiro aviso, né? Começou minutos antes, então pouquinho antes das 10 da noite. Bom, a grande procura, vamos agora tentar resumir nesses últimos minutos de encerramento do SBT Rio Grande, até porque quem não pôde acompanhar, não pegou em detalhes, a gente vai fazer um grande resumo, começando pelo mais importante. Mais importante, a questão do Corpo de Bombeiros. São procurados, nesse momento ainda, 2 homens servidores dos bombeiros, do Corpo de Bombeiros. Me parece que o Glauco tem informações sobre isso, uma nota oficial, não é mesmo, Glauco? O Corpo de Bombeiros do Estado divulgou há pouco uma nota oficial falando do atendimento, da prestação desse serviço que está sendo feita e que está acompanhando essas buscas dentro do prédio, confirmando a utilização de cães farejadores, inclusive cães que foram trazidos de Santa Maria, participaram
naquele caso lá de Brumadinho. Neste momento, militares trabalham na busca dos bombeiros desaparecidos, mantendo acesa a esperança de resgatá-los ainda com vida. Essa é a informação oficial do Corpo de Bombeiros do Estado. Portanto, não procede essas informações de que os bombeiros já teriam sido encontrados, tá? Essa é a informação oficial divulgada em nota agora pelo Corpo de Bombeiros. Bom, então é isso, segue a busca e, logicamente, queremos que se encontre e que convida que estejam bem, essa é a nossa esperança. Temos aí as imagens, um momento em que o governador, assim que ele chegou, né, de Brasília, ele estava em Brasília, veio urgentemente depois desse incêndio, foi até o 9º BPM para acompanhar a instalação, onde vai, a partir de agora, funcionar o 190, né? Vai funcionar ali o 190 e que se manteve, ficou fora do ar por pouco tempo, ontem à noite. Por muito pouco tempo e logo foi então reativado, e essa visita do governador agora há pouco à sede do controle do 190. Glauco. Os nomes dos 2 bombeiros em questão. Atenção. Primeiro-tenente Deroci de Almeida da Costa e o 2º sargento Lúcio Ubirajara de Freitas Munhoz, servidor do Comando Geral da Corporação, que deslocou voluntariamente para auxiliar os colegas. E lembrando que o tenente Almeida, 22 anos como bombeiro, e o sargento Munhoz, 31 anos, ele que estava de folga, foi voluntário. O tenente Almeida é o oficial de serviço do momento, né, André? Sim. Do momento, e aí organizou as primeiras equipes para partir para o combate às chamas lá no prédio. E o sargento Munhoz, com 31 anos de corporação, ele voluntariamente... Experientes, né? Extremamente experientes, né, André? E se colocou à disposição, não estava de serviço, estava de folga e, portanto, então, os 2 estão sendo procurados. Mais uma informação daí, André. Lucas. E até uma informação por parte da Prefeitura de Porto Alegre, um pouco mais cedo o vice-prefeito esteve aqui e colocou toda a estrutura da Prefeitura à disposição, inclusive 2 retroescavadeiras que pertencem ao DEMAI, Departamento de Água e Esgoto, já estão posicionadas, estão dentro do prédio e podem ajudar nesse trabalho de retirada dos escombros para facilitar até mesmo a busca desses 2 bombeiros que permanecem desaparecidos. Bom, o vice-governador nos garantiu que nenhum serviço está sendo prejudicado e nem foi atingido, né? Havia alguma preocupação de algumas provas periciais, mas não. E a informação e garantia do governo é que todos os serviços, como o Detran, né? O próprio serviço da SUSEP, os serviços da Polícia, a Polícia Civil, 190, todos esses serviços vão ser mantidos, né? Monitoramento de inteligência. Os serviços de inteligência. Bom, nós seguimos aí na esperança de que se encontre estes 2 homens, né, do Corpo de Bombeiros. Durante a tarde vamos estar acompanhando, Marcelo Chemali acompanhou desde o início, ontem foi até o local, nos trouxe informações. Obrigado por ter participado com a gente, Marcelo Chemali. E às 19h20, no segundo edição, né, todas as informações a respeito da evolução deste trabalho que está sendo feito aqui neste prédio que queimou da Secretaria de Segurança. Muito obrigado a toda a nossa equipe, são tantas pessoas, mas a gente quer agradecer muito por toda a colaboração, uma equipe ágil, né, muito competente. Muito obrigado a cada um de vocês que conseguiu preparar todo esse material para a gente conseguir apresentar aqui. Valeu então, meu amigo Glauco Paz, obrigado aos repórteres, ao Lucas e também ao Roquete. A gente volta amanhã a partir das 11h30. Um abraço a todos e até lá.